Fala galera, tudo bem? O assunto do vídeo de hoje é a grande vitória do Napoli para cima da Atalanta no campeonato italiano. Foi um dos ótimos jogos aí do fim de semana, né? Um fim de semana de muitas partidas importantes, então aos poucos tentando colocar em dia e colocar também aqui no canal alguns vídeos, já que no fim de semana o canal ficou um pouco mais parado. Vamos falar sobre essa grande goleada, até porque geralmente, quase sempre, os vídeos aqui no canal são para destacar a Atalanta competindo bem, sendo um time agradável, um time empolgante, um time convincente, e é um dos times mais legais do futebol internacional, do futebol mundial nesse momento. Foi na temporada passada já também, o grande trabalho do Gasperini. Eu mesmo fiz vídeo aqui há algumas semanas falando sobre a arrancada da Atalanta com goleadas, com resultados importantes, mantendo a sua estrutura de jogo, só que dessa vez a ideia aqui é outra, é falar sobre como a Atalanta foi atropelada e os méritos, obviamente, do Napoli. O Napoli fez 4-0 no primeiro tempo contra a Atalanta, o jogo acabou 4-1, mas foi um primeiro tempo que não foi aquele 4-0, aproveitou o que criou e conseguiu ter uma conversão ali das chances, um aproveitamento excepcional, a eficiência explica esse placar mais dilatado. Não, e também não foi aquele jogo o contra-ataque, o time estava sendo pressionado, acertou os contra-ataques, o jogo mudou o cenário a partir disso e aí veio a goleada. Também não. O Napoli atropelou a Atalanta no primeiro tempo da partida. Foi uma goleada construída não por acaso, muito pelo contrário, poderia até ter feito mais. O jogo estava ali, antes de sair o segundo gol, com 25 minutos do primeiro tempo, estava 8-1 em finalizações para o Napoli. Pouco depois ali, quando sai o terceiro gol do Napoli, que ali é por volta dos 30 minutos, 31 minutos do primeiro tempo, estava 13-2 em finalizações para o Napoli. Então não era que a Atalanta conseguisse jogar minimamente. O Napoli sufocava, pressionava, criava chances, escapava das armadilhas da Atalanta e encaixava um ataque perigoso atrás do outro. Então realmente foi um primeiro tempo avassalador da equipe do Gattuso. Então tem pontos legais pra gente falar aqui no campinho. Também convido você a se inscrever aqui no canal. Se você ainda não se inscreveu, clica aqui embaixo, ativa o sininho também da notificação. Você fica sabendo quando tem vídeo novo aqui. Deixa um comentário, curtida no vídeo e o comentário aí embaixo. De que forma você enxerga a Atalanta nessa temporada, o Napoli nessa temporada? Parece um campeonato mais aberto, também cheguei a falar ainda sobre essa rodada de fim de semana, eu gravei vídeo aqui sobre a vitória do Milan para cima da Inter, vou deixar aqui em cima, o Ibra brilhando com 39 anos, um jogo aberto, um bom derby de Milão, com um Milan que vem fazendo um ótimo início de temporada, até aqui 100% na Itália. Será que esse é um campeonato de fato mais aberto, com mais times podendo se meter nas brigas, não só por competições europeias, mas também por título? A Juventus tropeçou, é o início de trabalho do Pirlo, enfim. É um campeonato italiano que promete, como já foi muito bom o último também. E vamos falar então sobre os aspectos táticos, sobre como a Atalanta tentava fazer seus encaixes de marcação. Aí é sempre um ponto de partida, acho que acaba sendo inevitável quando a gente fala de a análise de uma tática, de uma partida em que a Atalanta do Gasperini está envolvida. É quase que inevitável que a gente olhe inicialmente para as tentativas dos encaixes da Atalanta. Afinal de contas, a Atalanta joga com encaixes mais longos, ela joga encaixando e definindo bem a marcação em setores do campo. Você tem a sua referência individual, quem vai pegar quem na marcação. Então isso acaba sendo um ponto de partida para a gente depois desenvolver. Deu certo, não deu certo? Quem escapou, quem não escapou, quem teve mais chances, onde teve fragilidade, onde funcionou bem, como neutralizou o adversário. Em geral, a Atalanta é um time que sufoca, pressiona, recupera rapidamente a bola, não deixa o adversário confortável, se estabelece no campo de ataque e domina o jogo. Não foi o que aconteceu. E aí o Napoli tem vários méritos, mas alguns especificamente aqui. Pressionar e ganhar duelos, esse é um ponto importantíssimo. O Napoli também foi muito bem no papel sem bola, em não deixar a Atalanta progredir e em ganhar muitos dos duelos que permitiram que o Napoli não só fosse recuperar a bola às vezes mais em cima, às vezes atrás no campo, mas ficasse com a bola, ganhar duelos também quando tinha a bola, para se manter com a bola e escapar dessa tentativa de encaixe. Então a Atalanta tinha ali os seus 3 zagueiros para ir para as escalações, para as formações, para o funcionamento. A formação habitual, embora com alguns nomes diferentes, né? De Pauli na ala direita substituindo o Rateboer, foi uma das novidades. A volta do Ilicic, uma novidade importante também, né? Depois de tanto tempo ele voltando a ficar disponível, ainda claramente longe de um melhor ritmo, então muito aquém do que já apresentou e do ótimo jogador que já mostrou ser ao longo dos anos aí, e na temporada passada estava muito bem antes da pausa da pandemia, inclusive na Champions com a Atalanta. Então ele como esse atacante pela direita, com o Zapata como atacante pela esquerda. E do lado do Napoli, um 4-4-2 sem bola, um 4-2-3-1 com bola, que tinha o Di Lorenzo na lateral direita, o Rissai na lateral esquerda, Manolas e Koulibaly como zagueiros, Fabian Ruiz e Bakayoko formando a dupla de volantes.
E aí o Mertens encostando no Osimhen, com o Politano aberto na direita e o Hirving Lozano aberto na esquerda. Então essa era a formação do Napoli, que ganhava duelos, que conseguia criar de diversas formas diferentes. Então vamos pensar no Napoli tentando sair jogando, porque aí ficam mais nítidos os encaixes da Atalanta. A gente vai para esse estágio do jogo, para essa fase do jogo. A Atalanta jogou com o De Roon como esse primeiro volante, em tese, né? O Pasalic à direita e o Papu Gomes à esquerda, mas não necessariamente com uma dupla, né? Geralmente o De Roon joga ao lado de um outro jogador, que pode ser o Pasalic, muitas vezes é o Freuler, mas dessa vez ele até ficou um pouco sem função em alguns dos momentos na ideia desses encaixes. Por quê? Na saída de bola, o Ilicic marcava a saída do Koulibaly, o Zapata marcava e pressionava a saída com o Manolas. Quem vai pressionar os laterais na saída de bola? Como sempre a Atalanta faz. O ala do lado em que a bola está. Então a saída vai ser pelo lado direito com o Di Lorenzo, o ala pela esquerda sobe, o Gosens sobe para pressionar. Vai ser pelo outro lado com o Rissai, então o ala por aquele lado, nesse caso o De Pauli sobe para pressionar, os alas se alternam. No fundo os alas são os caras que ditam e que dão algum equilíbrio defensivo ou alguma sobra para esses encaixes de marcação, já que você vai subir para pressionar no setor em que a bola tá. No outro setor você tem uma abordagem um pouco mais conservadora, até para não ficar com o time tão exposto e para ganhar sobra para eventuais quebras nesses encaixes de marcação. Então essa estrutura já é padrão, já falei sobre isso várias vezes na Atalanta aqui. E no meio campo, o Papu Gomes era quem encaixava a marcação no Fabián Ruiz, enquanto o Bakayoko tinha em cima dele a marcação do Pasalic, como esse meio campista pela direita, fechando a marcação de quem saía pela esquerda. Ok, então a Atalanta ia lá pressionar, encaixar a saída de bola, deixar o Napoli desconfortável. Só que a zaga da Atalanta sofreu demais, e aí a gente precisa destacar o papel do Osimhen. Eu cheguei a gravar vídeo quando ele se transferiu, a valorização dele no Lille, o ótimo início de Ligue 1 na temporada passada, a valorização no mercado em termos de valores de transferências, a filosofia do Lille também. Cheguei a gravar sobre isso, vou deixar aqui em cima também para quem estiver interessado, é o vídeo da época da transferência. É um jogador de porte físico, que ganha a primeira bola, que pressiona, que sufoca e que corre nas costas da defesa. Então ele foi um inferno para a zaga da Atalanta. Por quê? A bola que saía mais longa, se o Ospina optasse por uma bola mais longa, ou os zagueiros diante desse encaixe da marcação, quase sempre o Osimhen ganhava essa disputa. Então ele ganhou logo no primeiro minuto, primeiro lance do jogo já é ele infernizando o Romero. O Christian Romero jogou como esse zagueiro central do trio. À esquerda dele estava o Palomino, que em vários momentos saía para dar esse combate à frente. Ora para encaixar no Mertens, ora para tentar fazer essa marcação do primeiro duelo. Então o Osimhen, ele incomodava com movimentos para todos os lados. Se ele recua para receber uma bola longa, ele atrai um dos zagueiros e ganha pelo alto. Então, em geral, a jogada tem sequência, tem continuidade no campo de ataque. Se ele fica e não tá, se ele preenche ali a linha de defesa, ele é uma ameaça porque ele pode correr nas costas da linha de defesa. E se ele tá sem a bola, ele vai pressionar e incomodar a saída de bola do zagueiro da Atalanta. Então a partida do nigeriano merece destaque, é um jogador que vai se adaptando e crescendo aos poucos, pode ser um dos destaques dentro da temporada se mantiver esse nível, porque realmente foi uma partida muito boa dele. E aí a gente entra também no aspecto da sequência dos ataques. O quarteto ofensivo funcionou com muita facilidade. O Mertens por dentro, circulando numa área em que muitas vezes o Palomino saía para dar combate e também ficava perdido. Então a zaga da Atalanta estava completamente perdida nesses duelos, principalmente quando a gente fala de Romero e de Palomino. Os dois sofreram muito contra Osimhen e contra Mertens, e aí ainda tem um outro elemento importante aí, o Politano na ponta direita, levando para o fundo ou trazendo para dentro, incomodando ou as costas do Gosens e forçando alguém a fazer a cobertura, muitas vezes o De Roon, que era quem tentava fechar esse lado do campo, quando o Gosens não estava por ali, quando o Gosens tinha subido, por exemplo, para pressionar o Di Lorenzo. Outra possibilidade, o Politano bem aberto, Di Lorenzo atacando por dentro, entrando em diagonal e virando mais um jogador que encontrava espaços por esse setor. O Hirving Lozano acaba sendo fundamental com os gols, com a participação, mas até quem participa um pouco menos, porque ele está do lado oposto ao lado em que o Napoli consegue gerar vantagens com muita facilidade. Então muitas vezes a jogada é o cruzamento vindo da direita para a esquerda, para encontrar o Lozano entrando na área, seja numa bola rasteira, como no lance do primeiro gol, por exemplo, seja numa bola cruzada pelo alto para ele atacar a segunda trave, tentando atacar também as costas do De Pauli ou do próprio Tolói. Então a Atalanta encontrava poucas saídas ali. Uma válvula de escape era o Papu Gomes, quando conseguia ter a bola, é quem tem uma finalização perigosa ali, a única finalização perigosa da Atalanta em muito tempo, ali nesses 25 primeiros minutos, mesmo antes do placar já ter se encaminhado para uma goleada, o domínio, o volume
do Napoli já era enorme. E a outra válvula de escape era o Tolói se projetando pela direita para tentar gerar uma saída por ali nos momentos em que o Napoli já estava montado, com as suas duas linhas com 4, Osimhen e Mertens por dentro, com o Hirving Lozano fechando pelo lado esquerdo e até iniciando esse combate ao halo, que também é muito importante, porque a gente sempre fala sobre o papel ofensivo dos alas da Atalanta, a importância dos alas, os dois atacando ao mesmo tempo. Então o Lozano ajudava bastante a fechar esse lado das subidas do De Pauli, enquanto do outro lado o Gosens até se projetava por aquele setor, o Derron iniciava às vezes a saída, o Papu Gomes recuava para iniciar a saída. Mas aí entra a intensidade, o ritmo, a concentração, a forma como o Napoli ganhou duelos. Então foi avassalador mesmo. Foi um Napoli que não deixou a Atalanta jogar no primeiro tempo e criava uma chance atrás da outra. Cada recuperação de bola era a sensação de que viria mais uma finalização, de que viria mais uma chance e poderia realmente, embora o quarto gol já saia ali pro final do primeiro tempo, o Napoli já tinha criado um festival de chances antes. Então poderia ter sido mais. O Napoli criou no primeiro tempo para fazer 5, 6, poderia ter feito mais, o que é bastante chocante para um time que tem jogado tão bem, com tanta frequência há tanto tempo, como é a Atalanta, mas dessa vez foi atropelada pelo Napoli. E aí vale ficar de olho nessa sequência de trabalho do Gattuso, né? O Gattuso fez uma boa primeira temporada pegando na metade com o Napoli, e agora tem mudanças, tem novidades dentro de elenco, e aos poucos vai mostrando força também. Então é um Napoli que até então mostrava força em jogos específicos, mais uma vez vai bem num jogo grande, porque a gente tem que considerar o duelo contra a Atalanta como um jogo grande atualmente dentro do cenário do futebol italiano e da própria disputa na parte de cima da tabela, e o Napoli não só venceu e não só goleou, atropelou e convenceu. Foi um dos jogos do fim de semana, um belo de um jogo, e o Napoli acaba saindo como um dos times que mais se destacaram nesse fim de semana. Eu sei que tem vários jogos relevantes e que de repente eu até consigo fazer outro vídeo aqui. Vocês podem deixar nos comentários sugestões de outros jogos legais do fim de semana pra gente destacar aqui também. Por hoje é só, curta aí, compartilhe o vídeo, deixa a inscrição no canal, ativa o sininho, enfim. Um abraço, até a próxima.